Você já ouviu as histórias de terror que circulam entre os caminhoneiros? Coisas que acontecem nas estradas desertas, nas noites mais escuras, longe de qualquer civilização. O relato que vou te contar hoje veio diretamente de um caminhoneiro. Um homem experiente, acostumado a enfrentar todos os tipos de situações na estrada, mas nem ele estava preparado para o que aconteceu naquela noite. Era uma noite comum para o João, um caminhoneiro que há mais de 15 anos percorria as estradas do Brasil. Ele estava transportando uma carga de alimentos para uma cidade pequena no interior do Paraná. A viagem já estava em seus últimos trechos, mas era o mais temido. Uma estrada conhecida por seus relatos sobrenaturais. Diziam que, naquela região, coisas estranhas aconteciam. Mas João, cético como era, nunca deu muita importância para essas histórias. A estrada estava deserta. Nenhum outro veículo por quilômetros. A única companhia de João era o som do motor do caminhão e a luz fraca da lua que mal iluminava as árvores ao redor. Tudo estava tranquilo, até que, de repente, o rádio começou a chiar. Era algo comum nas estradas, mas dessa vez o barulho era diferente. Pericia distorcido. João tentou ajustar as frequências, mas nada funcionava. O chiado só aumentava, e então ele ouviu uma voz. "Você está aí?", disse a voz, fraca e quase inaudível. João desligou o rádio na hora, pensando que era algum tipo de interferência. Mas o arrepio que percorreu sua espinha lhe dizia que havia algo errado. Minutos se passaram e a tensão parecia aumentar. João tentou se distrair, focar na estrada, mas não conseguia tirar da cabeça aquele som estranho no rádio. Foi quando, de repente, ele viu algo à frente. Uma figura estava no meio da pista, envolta por uma névoa espessa. João diminuiu a velocidade, os faróis iluminando o que parecia ser uma mulher, parada, com um vestido branco e o rosto coberto pelos cabelos. Seu instinto foi buzinar, mas ela não se mexeu. O coração de João disparou. Ele não podia passar por cima dela, mas também não podia parar no meio daquela estrada deserta. Ele abriu a janela do caminhão e gritou: "Sai da estrada!" Mas a mulher permaneceu imóvel, como uma estátua. Sem ter outra escolha, João decidiu desviar, mas no momento em que ele virou o volante, o caminhão derrapou e quase saiu da pista. Quando ele recuperou o controle, olhou pelo retrovisor, a mulher havia desaparecido. Não havia sinal dela em lugar algum. João continuou dirigindo, agora com o coração disparado e a mente cheia de dúvidas. Ele sabia que não poderia estar imaginando aquilo, mas o que poderia ser? Ele tentava encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse apenas um delírio de cansaço. Foi quando, de repente, o caminhão começou a perder força. O motor, que até então estava funcionando perfeitamente, começou a falhar. João encostou o veículo no acostamento e, com uma lanterna em mãos, saiu para ver o que estava acontecendo. Quando ele abriu o capô, tudo parecia normal. Não havia sinais de problemas mecânicos. Mas então, ele sentiu, não estava mais sozinho. Lentamente, ele virou a lanterna na direção da estrada, e foi então que viu algo que congelou seu sangue. A mesma mulher estava ali, a poucos metros dele, parada, olhando diretamente para ele. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios, e um leve sorriso sinistro se formava em seus lábios. João recuou lentamente, entrou de volta no caminhão e trancou as portas. Ele tentou dar partida no motor, mas o veículo não respondia. O rádio voltou a chiar e a mesma voz de antes sussurrou: "Por que você voltou?" A figura começou a se aproximar, e João sentia o caminhão tremer, como se algo invisível estivesse ao redor dele. Ele gritava, girava a chave da ignição desesperadamente, até que, de repente, o motor ligou. João acelerou com tudo, deixando para trás a estrada e aquela figura misteriosa. Mas o que ele não sabia é que o pesadelo ainda não havia acabado. No retrovisor, ele viu algo que o fez gelar até os ossos. A mulher agora estava dentro do caminhão, sentada no banco de passageiro, olhando fixamente para ele.
Foi a última coisa que João viu antes de desmaiar. Quando João acordou, já era manhã. Ele estava no mesmo lugar, mas tudo estava calmo. Não havia sinal da mulher e o caminhão estava funcionando perfeitamente. Ele se perguntava se tudo aquilo havia sido um sonho, uma alucinação causada pelo cansaço. João continuou sua jornada, mas desde aquela noite, ele nunca mais foi o mesmo. Ele evita aquela estrada até hoje. E quando outros caminhoneiros falam sobre as histórias sobrenaturais, ele apenas sorri nervoso, sem nunca contar o que realmente aconteceu. Algumas histórias de terror são apenas isso, histórias. Mas outras deixam marcas profundas em quem as viveu. João nunca mais viu aquela figura, mas até hoje, quando ele passa por estradas desertas, ele sente que algo, ou alguém, ainda está observando. Quando a noite cai e o asfalto parece não ter fim, é nas estradas desertas que o verdadeiro terror espreita. Ser caminhoneiro não é só enfrentar longas horas de trabalho e o cansaço extremo. Às vezes, eles se deparam com coisas que nem mesmo os mais experientes conseguem explicar. Hoje, você vai ouvir uma dessas histórias. Um relato de arrepiar, contado por um caminhoneiro que nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Se você acha que está preparado para o que vem a seguir, pense de novo. O que você vai ouvir agora é mais do que uma simples história de terror. É um aviso para quem acredita que conhece todos os perigos da estrada. Vamos começar. O nome dele era Carlos, caminhoneiro experiente, há mais de 20 anos percorrendo as estradas de norte a sul do Brasil. Naquela noite, ele seguia em uma rota que já conhecia de cor. Uma longa viagem pela BR-116, uma das estradas mais perigosas do país. Era por volta de 2 da manhã quando ele decidiu continuar dirigindo, sem parar para descansar. O trecho era complicado, com curvas fechadas e trechos mal iluminados, mas Carlos estava acostumado. O rádio chiava com alguma interferência e o som do vento zunindo ao redor do caminhão criava um clima estranho. Mas, de novo, era apenas mais uma noite comum de trabalho, ou pelo menos era o que ele pensava. Enquanto avançava pela estrada, algo começou a incomodá-lo. No começo, ele pensou que fosse o cansaço. Seus olhos estavam pesados e ele piscava mais vezes que o normal. Foi aí que ele viu uma figura parada à beira da estrada. Carlos pensou que era apenas um pedestre, alguém com problemas no carro, talvez. Mas o que o deixou intrigado foi que, à medida que ele se aproximava, a figura não se movia. Não estendia a mão, não fazia sinal de ajuda. Apenas estava ali, parada, encarando nada. Quando Carlos passou por ela, o reflexo dos faróis revelou algo que ele nunca mais conseguiu esquecer. Era uma mulher, com um vestido branco, os cabelos longos e desgrenhados, cobrindo parte do rosto. Mas o pior foi a expressão no que ele conseguia ver de seu rosto. Um olhar vazio, quase sem vida. Carlos acelerou. Sentiu um calafrio subir pela espinha, mas continuou. Talvez fosse só uma pessoa estranha, perdida, mas algo dentro dele dizia que havia algo errado. Ele pensou que aquela sensação ruim iria embora, mas, minutos depois, ao fazer uma curva fechada, algo assustador aconteceu. No meio da estrada, lá estava ela de novo, a mulher de branco, parada, no mesmo lugar, com o mesmo olhar vazio. Dessa vez, ele quase perdeu o controle do caminhão. Como ela poderia estar ali, na frente dele de novo? Carlos olhou pelo retrovisor. Nada. Ela havia desaparecido. Ele sabia que algo muito estranho estava acontecendo, mas não tinha tempo para pensar. Só queria sair dali o mais rápido possível. Ele acelerou, o coração batendo forte, quando de repente, o rádio, que antes só chiava, agora emitia uma voz baixa. Era uma mulher. Por que você não parou? A voz era fraca, quase como um sussurro, mas Carlos ouviu claramente. Desesperado, ele desligou o rádio e tentou ignorar o que acabará de ouvir. Carlos dirigiu por mais alguns minutos, tentando manter a calma, mas sabia que algo estava errado.
Foi quando, ao entrar em um trecho ainda mais escuro e fechado pela vegetação, ele viu a figura mais uma vez. Dessa vez, não havia como desviar. A mulher estava no meio da pista, completamente parada, sem reagir ao som da buzina do caminhão. Carlos freou bruscamente, o caminhão deslizando até parar a poucos metros da figura. O coração de Carlos parecia querer sair pela boca. Ele não sabia o que fazer. E então, num piscar de olhos, a mulher desapareceu. Simplesmente sumiu. Carlos acelerou mais uma vez. Finalmente, conseguiu sair daquele trecho maldito da estrada. Quando chegou ao próximo posto de gasolina, parou o caminhão e desceu, ainda em choque. Ele contou o que aconteceu para os outros caminhoneiros que estavam no local, e foi então que ouviu a história. Os caminhoneiros do posto disseram que ele não era o primeiro a ver aquela mulher. Segundo eles, muitos já tinham visto a mesma figura naquela estrada. A lenda dizia que, há muitos anos, uma mulher havia morrido em um acidente naquele trecho. Desde então, sua alma vagava pela estrada, aparecendo para caminhoneiros solitários. Alguns dizem que ela busca vingança, outros que ela está perdida, à procura de alguém que a ajude a encontrar paz. Carlos nunca mais foi o mesmo. Até hoje, ele evita passar por aquela estrada à noite. E mesmo os mais céticos, quando ouvem essa história, ficam com um pé atrás. Porque, às vezes, o que a gente pensa ser apenas uma lenda pode se tornar realidade na calada da noite. Histórias como essa fazem parte do imaginário de muitos caminhoneiros. São relatos que vão passando de boca em boca, mas uma coisa é certa: quem já passou por algo assim, dificilmente esquece. Se você já ouviu ou viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. E lembre-se, da próxima vez que pegar a estrada, fique atento ao que pode surgir na escuridão. Às vezes, o que está lá fora é mais real do que a gente imagina. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias aterrorizantes como essa. E cuidado com as estradas desertas. Você nunca sabe o que pode estar te esperando na próxima curva.